Vou relatar as visões que recebi da parte de Deus. Eu estava na igreja em espírito enquanto o povo louvava a Deus. A voz do Espírito Santo falou comigo dizendo: os filhos dos cristãos estão sendo influenciados a fazerem coisas erradas através de crianças endemoniadas que induzem as crianças da igreja a pecarem. Uma dessas crianças tinha uns 10 anos. Veio fazer uma visita na igreja. O demônio que usava essa criança para desviar as outras crianças se manifestou com um demônio mirim. Ela ficou violenta e quase que os obreiros não conseguiam segurar. Eu expulsei aquele demônio, mas para minha surpresa era uma legião. Por isso que os 3 obreiros quase que não conseguiram segurar. Eu fui para casa, e quando dobrei os meus joelhos, tive uma visão da legião de demônios mirins. Todos que estavam no corpo daquela criança vieram me afrontar. Eles estavam com ódio por eu ter expelido eles do corpo daquela criança. Eles são bem pequenos, têm 1 metro de altura, são do tamanho de crianças de 6 a 7 anos. Eu clamei a Deus, e um anjo apareceu e colocou todos aqueles demônios para fugirem. Um dia depois, o Senhor me revelou essa classe de demônios infantis. Eles só trabalham para destruir as crianças. Eles as corrompem através de games, brinquedos, sites imorais da internet, televisão, desenhos malignos e más companhias. Crianças que caem nessas armadilhas não herdam o reino dos céus, pois o estado de inocência se corrompeu igual a de Adão no Éden, que de puro ficou impuro, e destituído foi do paraíso por não ser mais inocente a respeito do mal. Assim é as crianças. Eu falo para os pais vigiarem e terem cuidado com quem os seus filhos estão fazendo amizade. Um amigo ímpio pode levar uma criança para a perdição, e transformá-la em uma pessoa má que pode futuramente causar destruição de outras famílias. Depois dessa revelação, 3 dias depois eu estava orando pela madrugada, e o Senhor me trouxe uma revelação a respeito das mulheres. Ao receber essa mensagem fiquei com meu coração triste. O Senhor me disse que as mulheres estão deixando seus maridos por não aguentarem as provas financeiras. Eu falo para todas as mulheres, que a separação é somente no caso de adultério. Nesse caso o cônjuge escandalizou a sua vida, e lhe dá o direito de se afastar dele para fazer a obra sozinha. A separação não pode ser por brigas ou provações da vida financeira. Qualquer serva que se separar do marido sem ser pelo adultério já cometeu pecado. Lembrando que essa separação não lhe dá o direito de casar de novo, pois são uma só carne até que um dos cônjuges morra. O que o Senhor me revelou foi mulheres se divorciando por causa das provas financeiras. Eu tive uma visão de uma cristã deixando seu marido para se casar com um homem que tinha uma condição financeira muito alta. Ela se divorciou do seu esposo para se casar com esse homem. O Senhor disse: essa é uma das maiorias que faz isso com o esposo. Elas deixam os seus esposos para se casarem com o Deus Mamon. Elas casam com esses homens não é pelo amor, e sim por Mamon. Eu vi na visão um demônio cheio de dinheiro colocado no seu corpo. Esse demônio colocou uma aliança de casamento no dedo daquela mulher porque ela tinha casado com o homem não por amor, mas pelo seu dinheiro. E na verdade quem estava casando com ela era Mamon. O Senhor disse: isso é o fruto da teologia da prosperidade que ensina que a igreja não pode ser pobre. Ensina que a igreja tem que viver no conforto e cheia de dinheiro. Ao ouvir esses ensinamentos, as mulheres não aceitarão viver no deserto financeiro. Irão atrás de uma vida próspera nem que seja com outro homem. Os que pregam prosperidade estão sendo reféns daquilo que ensinam, e estão perdendo as suas esposas para a teologia da prosperidade. O Senhor me mostrou uma tela de televisão. Eu vi uma novela passando. A atriz interpretava uma mulher interesseira que largou do seu marido para ficar com um milionário. Depois essa mulher dava um golpe para ficar com a fortuna. Jesus disse: Robert, veja a teologia sendo pregada nessa cena de gravação. A televisão ensina a adorar Mamon, e muitas igrejas também. Isso está causando muito divórcio por causa do dinheiro. Essas mulheres que deixam os seus esposos e se casam pelo dinheiro estão em adultério. Irão para o inferno se não voltarem para os seus legítimos esposos. Essa foi a mensagem que Jesus mandou transmitir. Se você está pensando em deixar o seu esposo por outro que tenha dinheiro, não faça isso. Quando foi para casar com seu esposo, sabia que ele ganhava pouco dinheiro, e mesmo assim resolveu se casar. Antes do casamento, o seu gostar por ele não deixou enxergar se era pobre ou não. Poderia ter evitado o casamento ao saber que ele ganhava pouco, mas mesmo assim resolveram se casar por amor, e agora está colocando o dinheiro acima do casamento. Saiba que estão ligados até a morte, e por mais que se case com vários homens e o seu pastor aprove esses casamentos, no mundo espiritual, o casamento que é válido é o primeiro. O seu pastor pode aprovar, mas Deus nunca vai aprovar. Ele não vai contra a sua palavra.
Você, mulher que assiste televisão, vai ser influenciada por ela. Qualquer mulher que pense em deixar o seu marido por dinheiro é uma viciada em televisão. Essa é uma advertência da parte de Deus. Não seja igual a mulher de Jó, que estava com ele na abundância, mas quando foi provada ela deixou o seu esposo. Essas mulheres que não aguentam provas se acostumam a ter uma mente fracassada, armazenam pensamentos de derrota, só pensam em perdas e coisas ruins, não têm um pensamento vitorioso de fé. Muitos pastores falam que um casal não dão certo por ter incompatibilidade. Tem que ser compatíveis para dar certo. Isso não existe. Quando um homem e uma mulher são transformados, tornam-se um só corpo, uma só mente e um só espírito. Existe uma concordância espiritual, e incompatibilidade de gênero não existe em cristãos espirituais. No meu ministério, tem um grupo de mulheres guerreiras de oração. Ensinamos a elas a vencerem os seus obstáculos que antes elas não conseguiam superar. Esse projeto humilde feminino é realizado fora da igreja, onde uma mulher usada por Deus dá ensinamentos. E todos os finais de semana elas fazem evangelismo nas ruas e vivem em oração. A minha esposa faz parte desse grupo. Muitas mulheres que entraram no grupo têm vencido suas dificuldades. Sua fé tem aumentado. Elas têm reagido de uma forma positiva diante de seus problemas. As mulheres aprenderam a lutar em meio às dificuldades. Não desistem, e continuam insistindo na mudança espiritual da sua família. Jesus tem visto os esforços delas, e já começou a realizar a sua obra magnífica em suas famílias. As orações unidas dessas guerreiras têm causado efeitos sobrenaturais. Até a igreja tem ficado ativa por causa do projeto das mulheres guerreiras. Elas têm levado as suas ações espirituais para dentro da igreja e incentivado os homens. Muitos obreiros que não acreditavam mais neles e não agiam, ficavam parados se lamentando, quando viram as guerreiras de oração conquistando aquilo que para os homens eram impossíveis. Eles começaram a ter fé. O lema do projeto é Conquistando Jesus através da humilhação. Filhos dessas irmãs que estavam viciados em drogas e na prostituição têm se libertado e entregado as suas vidas a Jesus. Uma moça cristã com depressão profunda dizia que não prestava para nada, queria morrer, não conseguia se levantar na presença de Deus e estava fraca espiritualmente. Ela ficava presa no seu quarto e foi convidada para fazer parte do grupo Guerreiras de Oração. Ela foi liberta quando entrou no projeto. A mente dela ficou cheia de fé, e ela não tem mais aquela reação negativa. Ela ficou cheia de confiança em Jesus e enfrentou os seus medos. Os pensamentos negativos foram substituídos pela fé. Essa moça não se abate, pois a sua fé é maior do que suas dificuldades. Ela é cheia de esperança e tem coragem de enfrentar as situações da sua vida. Até a sua família foi transformada através da vida dessa moça. A fé inverteu tudo o que estava de errado em sua família. Esse projeto estratégico deu sabedoria para as mulheres não discutirem com os seus esposos para não destruírem os seus casamentos. Lutamos contra o divórcio. Muitas mulheres quase perderam os seus esposos. A oração restaurou as suas vidas conjugais, e a fé fez as derrotas se transformarem em vitórias. E aquelas mulheres que tinham sido deixadas pelos seus esposos, a sua fé em Jesus trouxe os seus esposos de volta. A vitória reinou no lugar do fracasso. Elas venceram na oração. A família e os filhos de cada mulher desse projeto têm participado das reuniões de oração dessas mulheres. Enquanto essas mulheres fazem um bom trabalho, eu fui visitar 2 cristãos que estavam internados no hospital com doenças graves e prolongadas. Eu não conhecia esses irmãos, mas o Senhor me levou ali para um propósito. Perguntei ao Senhor por que Ele não os curava para os 2 fazerem a obra. Jesus respondeu: eles são rebeldes, não fazem a minha obra e vivem pecando. As suas igrejas estão orando para que Deus tenha misericórdia deles e pedem para não os deixarem morrer. Pelo clamor do meu povo irei salvá-los, mas não levantarão de seus leitos. Eu estou preparando para levá-los ao céu. Estou quebrando esses vasos na enfermidade e refazendo em vasos perfeitos. Eles estão arrependidos e seus corações estão quebrantados. Eles me pediram perdão, e eu vos perdoei. Eles querem ser curados para fazerem a minha obra, mas não vão resistir aos prazeres do mundo. Se eu levantar eles do leito, irão fazer a minha obra por pouco tempo e irão se desviar, e perderei as suas almas. Satanás está preparando laços de morte para ceifar as suas almas. Eles não vão se levantar dessas camas. Os 2 estão sendo purificados pelo fogo para eu recolher as suas almas. Estou refinando igual ouro no fogo até eles brilharem. Todas as suas impurezas estão saindo deles. Eu tenho visitado os hospitais e fazendo bem praticando a boa obra. Mas os cristãos críticos que não fazem nada para Deus, somente abrem as suas bocas para me perseguirem. Eu já fui amaldiçoado por alguns deles, independente de fazer o bem ou não.
Isso não importa para eles. Sempre vão falar mal por terem os seus corações maldosos. Dificilmente elogiam. A crítica está em seus corações. Nada para eles está bom. Nem Jesus escapou das críticas dos fariseus. O que importa é sermos perfeitos para Deus. Não fiquem preocupados se vão agradar. Apenas façam a vontade de Deus. O seu valor para Deus é inestimável. Desfrute a paz de Deus. Seja útil para Ele. Não se oprima com as afrontas. Seja feliz em Jesus. Sinta a sua presença e suavidade. E esqueça aqueles que lhe perseguem. Mesmo que a própria família venha falar mal de você, não dê importância aos que te difamam. Mesmo que as pessoas da sua igreja lhe persigam por causa da palavra, não dê ouvidos ao que eles pensam de você. A sua vida tem que ser em torno de Jesus. Ele é quem atende o seu chamado e a sua oração. Não as pessoas que falam de você. Quem vai lhe aprovar é Deus, e não os homens que dão suas opiniões alheias. Deixe chamar de fanáticos e radicais. Você é responsável por seus atos, não os que falam de você. Cada um responderá pelos seus pecados diante do tribunal de Cristo no dia do juízo. Se pregarem a verdade, não esperem que sejam bem recebidos como desejam. Cada pessoa tem uma reação diferente com aquilo que se prega. Quero falar para todos que gostam de ler a Bíblia. Quanto mais conhecer a palavra, mais responsabilidade terá em andar nela. Quanto mais dons do Espírito Santo receber, mais terá que trabalhar para Deus. Quanto mais espiritual for, mais a responsabilidade e a cobrança aumentará. Deus cobra à medida que dá aos seus servos. Quem tem pouco de Deus, Ele cobra pouco. Quem tem muito dele será cobrado muito. Quanto mais crescemos na graça, mais o diabo nos persegue. Aqueles que sobem degraus espirituais são alvos dos demônios. Os sinais acompanham os santos e sempre se realizam. Deus dá autoridade para os seus servos, e as pessoas vão atrás pedindo ajuda. É nessa hora que as almas são ganhas. Tenho uma forte revelação para passar à igreja. Eu tive uma visão nessa madrugada. Eu vi um parlamento de deputados. Parecia uma convenção onde estavam sendo discutidos os planos para o mundo. Um desses homens se levantou da poltrona e disse: cada casal tem que ter um filho. A população tem que ter essa consciência. Vamos colocar em suas mentes que quanto mais filhos, mais gastos vão ser. O Senhor me disse que o governo criou métodos contraceptivos para impedir que os casais venham a ter filhos. A camisinha feminina e masculina impede que o casal venha a ter filhos. Gênesis capítulo 1 versículo 28 diz: então Deus os abençoou e lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Essa é a vontade de Deus, que o povo venha se multiplicar. Esse método contraceptivo que impede que a criança venha nascer no ato sexual não provém de Deus. O plano dos governantes é diminuir a população deixando 20%. Eles querem matar 80% de pessoas no mundo. Esse plano de Satanás é maligno e vai contra a Bíblia. Enquanto Deus quer que a população aumente, o governo quer diminuir. Outros métodos como o abortivo que assassina uma criança, mulheres homicidas que não vão herdar o reino de Deus se não se arrependerem desse pecado, homens que fazem vasectomia. Esse método não agrada a Deus e leva para o inferno. Se você fez no tempo da sua ignorância, agora sabe que não pode. Se arrepende e peça perdão a Deus. Em 1 Coríntios capítulo 3 versículo 17 diz: se alguém destruir o templo de Deus, ele o destruirá, porque sois vós que é santo. E a mulher não pode fazer laqueadura para não ter filhos. É pecado. Gênesis capítulo 9 versículo 1 diz: e abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Deus quer a multiplicação, e Satanás quer a redução. O governo sabe que o desejo de Deus é a multiplicação, e cria esses métodos para ir contra a palavra. Se você é cristão e fere essa palavra, já está em pecado. Tudo o que impede o nascimento da criança não provém de Deus. Eu não uso nenhum método desse, e a minha esposa também. Temos uma menina e até agora nenhuma criança nasceu. Oramos a Deus para Ele não deixar nascer uma criança nesse momento difícil. E Deus não permitiu porque Ele é o Deus que fecha a madre e abre. A madre de Sara e Ana Deus abriu. Não precisamos usar esses métodos para evitar filhos. Homem e mulher não fazem filhos. Quem forma no ventre é Deus. Quem formou Adão, o homem ou Deus? Quem assoprou o espírito de vida em Adão? É Deus quem sopra o espírito de vida no ventre da mulher e forma uma criança.
Ele só precisa do material genético do homem e de uma mulher para formar uma vida. É como um padeiro que precisa dos ingredientes para fazer o pão. Qualquer coisa fora do ingrediente da massa do pão, se jogar nela estraga. A mesma coisa é o anticoncepcional que mata o material genético do homem e atrapalha a formação da vida. Deus quer formar uma vida, e você interrompe. O Senhor me revelou que esse veneno do anticoncepcional cai no útero causando esterilidade e o desenvolvimento de câncer no colo do útero. Essa foi uma revelação que Deus me mandou entregar. Depois eu tive outra visão. Eu vi espíritos do erro que arrastam multidões de almas através de correntes doutrinárias. Uma vez que as pessoas entram no engano, perdem as forças de lutarem contra o mal, sendo levadas por essas correntes doutrinárias do inferno. Na visão eu vi pastores com os olhos furados, e os servos de Deus tentavam alertar esses pastores, mas eles não queriam enxergar, desacreditando da verdade, preferindo seguir as suas doutrinas que levam para o inferno. Eu vi uma classe de demônios que tinham a mesma função de entrar nos corpos das pessoas através da falsa doutrina. Eu vi outra classe de demônios que entram nos corpos das pessoas através da transferência de unção dos falsos profetas. Outra classe entra no corpo das pessoas por causa da língua que causa divisão. Cristãos que participam das rodas dos escarnecedores e falam sobre assuntos que não agradam a Deus, também recebem esses demônios. Tem cristãos que pensam estarem salvos, nem se libertaram ainda, estão contaminados pelo pecado e mortos espiritualmente. Já não sentem a presença do Espírito Santo, perderam o amor a Deus, e tratam o pecado como normal, não como abominação. Na visão, eu vi demônios falando das seitas e falsas igrejas. Um deles disse: estamos alimentando as suas almas com os nossos ensinamentos. Temos grandes religiões que trabalham ao nosso favor. Estamos penetrando nas igrejas através das doutrinas falsas. Os pastores espalham o nosso ensino envenenando o corpo de Cristo. Estamos entrando bem devagar nas igrejas verdadeiras sem eles perceberem. Igrejas que são fechadas para as coisas do mundo e proíbem tudo. Já estamos colocando as nossas palavras na boca de muitos sem eles saberem que já estão pregando a nossa doutrina. A nossa teologia que já entrou em muitas igrejas, nos cultos de ensinos ou nos cursos. Ensinam que nada é pecado. Usamos um agente nosso para pregar os nossos conceitos das novas doutrinas. Os pastores não estão vigiando, e chamam os nossos agentes para pregarem. E os ensinos dos nossos agentes já estão sendo copiados pelos pastores sérios. E a igreja está se nutrindo do nosso alimento, tomando posse do falso ensinamento. Nós somos os responsáveis por variedades de doutrinas que estão sendo espalhadas pelas igrejas. Estamos construindo um povo alicerçado nas falsas doutrinas que já fazem parte de muitas igrejas. Eles estão crescendo na nossa graça e no nosso conhecimento. Estamos desenvolvendo uma nova igreja longe daquela que os apóstolos planejaram. O nosso ensinamento vem com as trevas para cegar o entendimento dos pastores. São poucos os que pregam a verdade, e são muitos os que pregam a mentira. O verdadeiro evangelho está cada vez mais raro nas igrejas. Isso é uma vitória. A nossa palavra está reinando nas igrejas, e o evangelho verdadeiro está igual ao ouro, difícil de ser encontrado. Estamos contaminando os santos dentro do corpo de Cristo. Invadimos os seus territórios, e estamos ganhando cada vez mais espaço. Os púlpitos e os altares das igrejas já são nossos. Estamos sentando em suas cadeiras. Na internet está cheia de pregações nossas que são levadas para as igrejas. Toda vez que se alimentam da nossa palavra, se alimentam de nós, porque somos a falsa palavra. Estamos nos atos proféticos da carne. Somos a teologia da confissão positiva. Somos a teologia da prosperidade. Somos a teologia da cura e do milagre sem salvação. Somos a teologia da libertação. Assim como o homem de branco é a sua palavra que produz a vida, nós somos a nossa palavra que produz a morte. Somos a verdade misturada com a mentira. Estamos espalhando falsas profecias, falsas revelações, falsos milagres e falsas curas. E o povo da igreja não sabe discernir o que é do seu Deus e o que é nosso. Estão despercebidos, e nós estamos causando confusão dentro das igrejas. Está tendo falso nascimento dos que se convertem em igrejas que se prostituem com Satanás. Esse novo nascimento espiritual não é de Deus, mas do diabo. Não se nasce de novo onde se prega a mentira ou se oculta a verdade. Essa geração que está se convertendo no falso evangelho também tem um falso nascimento que provém das trevas. Satanás implantou os seus embriões espirituais dentro das igrejas para nascer os seus filhos no engano da falsa doutrina. Você pode ser uma boa pessoa, um bom obreiro, uma pessoa que gosta de evangelizar e ter um nascimento espiritual não no verdadeiro evangelho. O Senhor me mostrou na visão.
multidões de falsos discípulos sendo produzidos pelo mundo através dos falsos mestres. Eles treinavam os jovens e os enviavam para fazerem células nas casas. A quantidade desses discípulos é assustadora. Eles não tinham noção que foram ensinados pelos falsos pastores. Eles foram enganados e ensinados no falso evangelho que espalhavam dentro dos lares. Eles até se esforçavam fazendo reuniões nos lares, mas eu digo que não se ganha uma alma para o reino dos céus ensinando um evangelho liberal sem renúncia. A classe de demônios que vi na visão levava a falsa doutrina para a igreja, e com o tempo eles voltam para ver o quanto a igreja se corrompeu, e várias igrejas já haviam se contaminado. Esses demônios conseguiram instalar o falso evangelho dentro dessas igrejas. Eles precisam de legalidade para poder entrar no sistema das igrejas. Quando a igreja concorda com a doutrina de demônios, há uma prostituição espiritual. A partir dessa prostituição, qualquer pessoa que se converter em uma igreja dessas será fruto do relacionamento dela com o mundo. Serão filhos da prostituição da igreja com o diabo, por nascerem de uma noiva prostituta que traiu Jesus se desviando da sua doutrina para seguir a do maligno. Jesus disse, o evangelho da verdade dentro de uma igreja contaminada, é como um colírio espiritual que cura da cegueira um povo enganado. Eu tive uma visão com os demônios possuindo os pregadores em cima dos púlpitos. Esses demônios estão a cada dia mais ousados. Sabe por que isso está acontecendo? Porque a igreja perdeu o discernimento, e não enxergam mais o mal que assumiu o altar santo. Antigamente, o altar era para os servos de Deus dignos de estarem ali. Hoje já não é mais assim. Os demônios estão trabalhando na mente de muitos pastores para mudarem a verdade em mentira. Eu tive uma visão com um demônio com um livro evangélico na mão. O Senhor disse, a verdade misturada com a mentira está naquele livro, e ninguém percebe. De uma fonte não pode sair dois tipos de águas misturadas, nem a luz pode estar em comunhão com as trevas. Como pode a verdade misturada com a mentira estarem juntas? Para esses demônios tudo é possível. O bem e o mal andam em aliança. Esses demônios são inteligentes. Eles sabem que não podem destruir a verdade nem acabar com as igrejas. Mateus capítulo 16 versículo 18 diz, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O plano de Satanás não é a guerra, e sim a união, fazendo a igreja fazer aliança com o mundo para enfraquecê-la. Unir a mentira com a verdade para destruir essa doutrina. Eu tive uma visão de um livro evangélico, e de dentro dele saíam cobras quando as pessoas abriam. Elas eram picadas, e o veneno das cobras penetrava em suas almas. É assim que uma igreja é contaminada pela falsa doutrina. Esses demônios estão implantando essas sementes nos corações das pessoas através das pregações falsas. Essas sementes crescem dentro de seus corações e se tornam árvores infrutíferas. Dentro do livro que vi saindo as cobras, eu vi trevas nas letras. Os demônios que saíram desse livro são espíritos enganadores que trabalham dentro da igreja que leva os seus ensinos. Eu vi a capacidade que um demônio tem de operar sinais. Eu tive uma visão de uma igreja que vive orando, mas não viviam a palavra e eram liberais. Eu vi um cristão fazendo uma oração desafiando os demônios. E dentro dessa igreja eu vi uma classe de demônios de carapaças parecendo tartarugas. Os seus corpos eram revestidos de couros. Nunca tinha visto esses demônios. As orações daqueles crentes que estavam em pecados batiam na carapaça daqueles demônios e caíam no chão. Aquelas carapaças resistiam às orações daquela igreja, e aqueles demônios riam e diziam que a igreja já estava dominada. Essa classe de demônios foi para outra igreja, mas essa igreja era séria, e eles ficaram do lado de fora. Estavam estudando aquela igreja para destruírem. Eu vi como eles olhavam com ódio para aquele ministério. O Senhor disse, esses são os demônios predadores de cristãos. Eles são designados para fazerem cair os grandes homens de Deus tirando de circulação. Sem pastores que pregam a verdade, as ovelhas ficam perdidas e espalhadas sem saber o que fazer. Esses demônios ficam escondidos à espreita e prontos para atacarem as ovelhas. As suas funções são destruírem os meus servos. Eles se fortalecem com o pecado. Quanto mais se aprofundam no pecado, mais forças eles têm contra essas vidas. Quando eles entram nas vidas, eles dominam e assumem o território impondo as suas influências nas vidas das pessoas que não deixam o pecado. Eles manipulam os cristãos rebeldes e destroem as suas vidas. Eles já capturaram milhões de almas trazendo para o inferno. Eu tive uma visão com outra classe de demônios, mas eles são ferozes, pareciam bestas, tinham rostos de crocodilo, garras de tigres e caudas de serpentes. Eles são ativos, e quando se manifestam dentro da igreja quebram tudo. Eles odeiam tanto a igreja que eles têm o prazer de destruírem as cadeiras.
caixas de sons e instrumentos musicais. Eles gostam de intimidar os pastores e ameaçam. Um desses demônios se manifestou em uma igreja onde eu estava relatando o meu testemunho. Ele queria atrapalhar o culto para as pessoas não ouvirem e se converterem. Eu tive que imobilizar ele espiritualmente para não machucar as pessoas e o expulsei. Em Marcos capítulo 5, verso 1 ao 5 diz: E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar, e andava sempre de dia e de noite clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. Eu tive outra visão com outra classe de demônios. Esses eram bem mansos e não agiam como feras, porém são mais perigosos com uma grande força destrutiva. Eles não gostam de se manifestarem dentro da igreja para que todos pensem que está tudo bem. Eles preferem agir em oculto sem ninguém perceber. Não gostam de aparecer e nem de revelar os seus planos. Eles entram nas igrejas e estudam como fazer os pastores caírem. O alvo desses demônios são os mais fortes. Os carnais já estão caídos, e eles lutam contra os espirituais. Outra classe de demônios que eu vi são bem forte. Eles tinham em seus corpos uma camada viscosa. São possuidores dos corpos e resistentes. Eles não saem dos corpos das pessoas fáceis por causa do pecado. O pecado alimenta eles, e também não gostam de se manifestarem. E muitos são os cristãos que estão possuídos com esses demônios. O fato deles não se manifestarem em crentes não significa que eles estão libertos. Talvez você que me ouve pode estar possuído por um desses demônios e não sabe, porque ele nunca se manifestou. Se fizer um concerto com Deus e viver uma vida de oração, ele sai da sua vida. Esses demônios parecem chicletes. Não gostam de abandonar a sua habitação. Um desses se manifestou no meu ministério e não queria deixar a vida de um presbítero que estava me visitando. Eu expulsei aquele demônio que lutou para não sair. E o que o demônio disse quando se manifestou naquele presbítero foi chocante. O demônio disse: Isso é uma vitória para nós. Há muito tempo lutamos contra o Evangelho. Há séculos estamos tentando mudar o Evangelho na face da terra. Os poucos homens que ainda pregam esse Evangelho é questão de tempo para caírem. Vamos corromper o resto. E venceremos essa guerra. As nossas trevas estão invadindo as igrejas que antes eram luzes. Eu vi demônios de pecados ocultos que sugam as forças dos que não querem renunciar ao mundo. Eu vi uma variedade de demônios de várias formas, tamanhos e híbridos, metade homem e metade animal. Outros pareciam com insetos gigantes. Esses demônios controlam as almas das pessoas através dos sentimentos. A classe de demônios terrível da visão anterior. Eu tive uma visão deles possuindo metade da igreja. Esses demônios são tão atrevidos que não se manifestavam, e assistiam os cultos normalmente. Eles não saem de dentro do corpo das pessoas mesmo indo todos os dias à igreja. Eles não se manifestam em qualquer igreja. Eles somente se manifestam em igrejas que têm a marca da verdade e o selo do Espírito Santo. Os demônios manifestavam com a presença de Jesus através da unção que emanava de Jesus. Hoje não é diferente com uma igreja santa que ora. Eles não podem resistir e se ocultarem. Tem que sair. Não são todas as igrejas que têm autoridade de Deus para lidar com essa classe de demônios. São poucas igrejas que vivem a verdade. Por isso que não acontecem esses sinais. Nos dias de hoje, estamos presenciando uma variedade de igrejas fracas sem nenhuma unção expulsando os demônios. Igrejas que não se santificam expulsando os demônios. Isso é uma mentira. É apenas uma tática de Satanás em fazer acreditar que todos têm autoridade. Os pastores pensam que não precisam renunciar ao mundo para fazerem culto de libertação. Pastores que pensam ter autoridade sem viver uma vida santa. Vocês estão brincando com o mundo espiritual. Não querem renunciar aos seus pecados querendo libertar as pessoas sem serem libertos. Quando vocês morrerem, todos esses demônios que vocês pensam que estão expulsando, vocês vão ver eles ao vivo carregando as suas almas para o inferno. Um desses demônios causa autodestruição dentro de uma igreja que não vigia. Imagine uma legião deles. Não brinquem de ser cristão. Sejam verdadeiros. Hoje é o momento de se converterem de verdade. Se esqueçam dos irmãos que não vivem o Evangelho e vivam a palavra. Façam a sua parte, porque eles não vivem. Vocês querem imitá-los nas suas falsas obras. Sejam a luz da sua igreja e façam a diferença, porque muitos se libertarão através da sua vida. Enfrentem todas as provas sem reclamarem e passem por cima dos obstáculos. Não tem legião que pare a sua obra. Lute contra as forças do mal.
Desmascare a falsidade no meio do povo com a palavra. Pastores, alimentem o povo com a verdade. Nenhuma alma deseja ir ao inferno e querem ser salvas. Pastores, não copiem os ensinamentos falsos dos lobos devoradores. Abram os ouvidos espirituais para ouvirem aquilo que o Espírito diz à igreja. O Evangelho da Verdade constrói uma mente espiritual, a mente de Cristo, e ainda prepara o rebanho contra o falso Evangelho. A verdade limpa o rebanho do pecado para o derramamento do Espírito Santo. Capacita o povo com uma unção celestial, fortalecendo o rebanho, e preparando como soldados de guerra. O Evangelho da Verdade cura as feridas da alma, lavando por dentro e por fora. O Evangelho veste o povo das armaduras e impede que eles venham a morrer espiritualmente. O cristão carnal, se não se revestir das armaduras de Deus, não terá chance contra os demônios. Eu tive uma visão dos demônios lançando dardos contra uma igreja. Os que não estavam com as armaduras de Deus, ao receberem os ataques, foram transformados em estátuas. O Senhor disse: eles foram atingidos pelo espírito da paralisia espiritual. Esses não conseguem orar e nem evangelizar. Não têm prazer de falar da minha palavra e já não vão à igreja. Eles não podem dar frutos e se tornaram inférteis nas suas vidas espirituais. Eu tive uma visão de uma armadilha no meio de um caminho, e muitos cristãos caíam dentro dessas armadilhas por não vigiarem. Os demônios não têm muito trabalho de desviar essa geração de crentes. Aqueles que nascem de novo não voltam ao pecado, e se afastam do mal para manterem a pureza de suas vestiduras. A carne é fraca, mas se não for mortificada para o mundo, sentirá prazer em pecar. A nossa vida é preservada do pecado quando morremos para ele. Quando nascemos do Espírito, herdamos o caráter santificado, que é um dos atributos de Deus. Aqueles que nascem de novo não andam em trevas. Eles são serenos, pacíficos e têm autodomínio. Não ficam nervosos com as perseguições e nem explodem de raiva. Eles conseguem controlar os seus impulsos e têm as mentes tranquilas. Eu tenho visto pessoas frutificadas pelo Espírito Santo que dão bom testemunho em suas casas diante da sua família. Homens que dão testemunho de mudança em suas empresas e vizinhança. Jovens de Deus que dão bom testemunho na escola, no curso e na faculdade. São pessoas que dão exemplos de fé por onde passam, deixando os seus brilhos e ganhando almas através de seus comportamentos. As pessoas viam transformações neles, e queriam essa mudança para as suas vidas. Muitas igrejas aonde as pessoas vão, entram vazias e saem vazias. Na igreja onde estou pastoreando, estamos fazendo um trabalho para deixar os cultos espirituais. Pessoas que nos visitam choram com as pregações. São almas famintas e sedentas de Deus. Elas são saciadas e seus espíritos são fortalecidos. O Espírito Santo tem visitado as pessoas vazias, oprimidas e depressivas que vêm na igreja. Elas têm rendido as suas vidas. O Espírito Santo tem tratado as suas almas, preenchido os seus vazios e renovado essas vidas. O meu ministério é dependente do Espírito Santo. Não vivemos um dia de culto sem ele nos visitar. Trouxeram um cristão em uma cadeira de rodas, e Deus me revelou que ele vai ser missionário. Eu dobrei o meu joelho e disse: Senhor, como ele vai fazer a missão se ele é um cadeirante? O Senhor disse: coloque as suas mãos sobre a cabeça dele e faça uma oração. Irei levantá-lo para minha glória, e todos saberão que eu sou o Deus desse lugar. Eu fiz conforme Deus me mandou, e aquele homem se levantou da cadeira de rodas, e muitas almas se converteram naquela noite, e a igreja não parava de glorificar a Deus. Deus tem uma grande obra para aquele paralítico, e levantou ele da cadeira de rodas para fazer a missão. A barreira que impedia desse homem de fazer a obra era a sua paralisia, mas Deus a removeu, e hoje muitos têm pernas saudáveis e não querem ir à igreja. Estão de braços cruzados assistindo o pecado e vendo muitos irem para o inferno. E depois que aquele paralítico andou, eu tive uma visão com um anjo que apareceu a mim. Ele se aproximou e tocou na minha mão, e ela pegou o fogo. O anjo disse: hoje o Senhor lhe dá o dom de cura. Depois dessa visão, eu comecei a orar com imposição de mãos e os enfermos eram curados. Esse dom que foi dado por Deus cura o corpo e também a alma. Recebi uma cristã que foi abandonada pelo seu esposo. Ela está servindo a Deus há 20 anos. O Senhor me mostrou em visão um vaso despedaçado. Eu disse: Senhor, o que isso significa? Ele respondeu: é a alma dessa mulher, ore por ela. Eu coloquei a mão na cabeça dela e orei. Em uma semana ela estava restaurada. A sua alma foi curada. Eu fiquei alegre e entrei no meu quarto para orar. Não conseguia sentir a presença do Espírito Santo. Eu estava igual a uma noiva implorando para sentir a presença do seu amado. A noiva que ama ao seu esposo chama por ele porque o ama. Eu fiquei 9 horas de joelhos, e não me levantei enquanto não senti o seu abraço. E de tanto insistir, senti a sua presença.
Eu fui abraçado naquele momento. Não sei dizer se foi o Espírito Santo ou um anjo. Se você ainda não sente essa presença maravilhosa, insista que vai receber. Não pare de orar enquanto nada acontecer. Vou revelar para vocês as orações que agradam a Deus e dão resultados. A oração espiritual é aquela que expressa o desejo de morar na glória. A oração em forma de adoração que exalta a glória de Jesus. Essa oração é igual a uma bomba atômica. A oração pelo próximo expressa o seu amor por ele. É uma intercessão, mas a oração exaltando a Jesus é mais forte, pois expressa o seu amor por ele. A oração por você mesmo pedindo socorro ou uma solução para a sua vida, não é forte como as outras, mas ela é bíblica. A oração materialista é interesseira e antibíblica, que prova o coração apegado com as coisas materiais. E quando eu orei a oração de 9 horas, tive uma visão com um demônio distribuindo corações negros para as pessoas dentro de uma igreja liberal. Assim como Deus dá um coração de carne puro, o diabo também dá. Aquela visão significa que os corações daqueles povos estão se corrompendo. Também vi demônios do suicídio fazendo crentes se matarem. Esses demônios da loucura faziam muitos crentes ficarem depressivos e tomarem remédios. Deus abomina aquele que tira a vida do próximo, e sente nojo daquele que tira a sua própria vida, pois esse é assassino de si mesmo, e tira o dom da vida que é precioso. Um dia estava orando na igreja, tive uma visão de manchas escuras. O Senhor disse: tem almas que estão com câncer na alma. Eu vi um anjo arrancando os cânceres de algumas pessoas. O anjo enfiou a mão dentro do peito de um homem e arrancou uma massa escura. O Senhor disse que aquele câncer estava na alma. Eu continuei orando sem cessar. O Senhor me mostrou em visão uma pequena parte do inferno que foi inaugurado para todos aqueles que foram arrebatados. E mesmo assim, escolheram se desviar. Eu não fui arrebatado, mas o Senhor me mostrou um local do inferno em visão. Eu vi em outra visão um exército de demônios subindo para a terra. Os seus objetivos eram de lutarem contra a vida dos que foram arrebatados, e estão testemunhando na terra para ganharem almas. O Senhor disse: alguns que foram arrebatados já se venderam pelo dinheiro e se corromperam. A estratégia de Satanás está dando certo. Eu tenho um aviso da parte de Deus para os que foram arrebatados. Se desviarem, a espada de Jeová descerá. Depois de ter revelado os mistérios do mundo espiritual, não serão tomados por inocentes. Quanto mais dado, mais é cobrado. O local do inferno que está reservado para os que foram arrebatados. Esse lugar está pronto para receber os seus novos moradores. Somente os soldados do céu que não desistem da sua salvação vencerão a guerra. Eu tive uma visão dos demônios jogando dardos na mente de muitos cristãos. Meses depois, eu fui perseguido por eles. Se levantaram contra mim. Eu lutei pela salvação deles, mas fui perseguido por eles. A minha esposa vai relatar como um demônio conseguiu lhe confundir. Robert viajou para a África, chegou enfermo e com febre amarela. Ele não conseguia ir à igreja, estava doente e se repousando na cama. Sonhei com ele caminhando no campo verde com Jesus, e algo disse que ele iria falecer. Não falei para ele por não querer entristecê-lo, mas foi Satanás quem colocou no meu coração para não falar o sonho, até que tive coragem e disse com lágrimas nos olhos sobre o sonho. Robert disse: Satanás jogou um dardo de sonho na sua mente. Eu não vou morrer. Ele estava certo. Eu fiquei tão preocupada com ele que me esqueci de orar, e o diabo teve acesso à minha mente. Quando um vaso na família está fraco, o diabo encontra uma abertura e traz problemas. A minha família está estruturada começando do meu pai até a mim. Isso não aconteceu com os meus bisavós que eram perturbados e se suicidaram. O meu bisavô Hideki Atsushi se enforcou. Ele seguia a religião shintoísta. A minha bisavó Sayuri Atsushi não aguentou ficar sem o seu esposo Hideki. Tomou vários remédios para se matar. Ela seguia a religião budista. A minha avó Yumi Atsushi saiu do Japão e foi morar nos Estados Unidos. Ganhou a alma do seu esposo Takashi Atsushi. O meu avô. Foram eles que criaram o meu pai Kenzo Atsushi na igreja. A família Atsushi começou a ser temida, mas foi através do meu pai que a vida da família mudou. Os meus avós não chegaram a se aprofundar tanto igual o meu pai. Prepare-se, igreja. O tempo para a santificação requer muito trabalho e uma vida de profundidade com Deus. Se revistam das armaduras de Deus para não serem contaminados com as flechas do pecado. O Senhor me disse: o diabo não se preocupa de tirar o crente da igreja, mas leva o pecado para dentro da igreja para contaminar a todos. Muitos perderam a reverência daquilo que é santo. Profanam a casa de oração com adorações fingidas e louvores imundos.
Eu não recebo os seus sacrifícios impuros que levam para o altar. Não ouço as suas orações. Eles não têm amor para com as almas que vão visitá-los. Não ganham as almas ímpias que entram em suas igrejas. Eles ficam decepcionados com a falta de amor e não voltam mais para visitar. Esses que se dizem eu sou cristão estão desviados. Eles se enganam em acreditar que desviados são os que saem das igrejas. Meu servo, a igreja está cheia de pessoas que falam palavrão, marido que briga com a sua esposa e dá mau exemplo aos filhos e aos vizinhos, pais que amaldiçoam os filhos. Tem cristãos fazendo reunião dentro da empresa para falar mal do próximo. Vivem fazendo fofocas na roda dos escarnecedores. Zombam dos ímpios e fazem coisas que não me agradam. Eles compram e não pagam as suas dívidas. Pedem dinheiro emprestado e não pagam ao seu próximo, escandalizando a minha palavra. Toda ação que se faz na terra causa efeitos no mundo espiritual, seja boa ou má. Uma pessoa que rouba, mata ou pratica outro tipo de pecado causa uma ação negativa no mundo espiritual. Quando um cristão faz algo errado, isso se reflete no mundo espiritual, fazendo as forças do mal se fortalecerem contra a sua vida. Quem pratica o pecado não tem forças e nem autoridade contra os demônios. Quando um cristão pratica a minha palavra, anjos se mobilizam em seu favor contra os demônios da destruição. Quem continua praticando o pecado, saiba que a sua ação gera uma reação no mundo espiritual que dá legalidade às forças das trevas. O Senhor me mostrou um anel quebrado ao meio em uma visão. Ele disse: as igrejas têm sido infiéis se prostituindo com o pecado. Eles rompem aliança comigo. A minha igreja tem cometido adultério com o mundo. Não irei buscar uma noiva prostituta e corrompida. Nenhuma noiva traidora herdará o meu reino. Irei desmanchar o noivado com as igrejas desobedientes que estão com os seus vestidos sujos da lama do pecado. Elas não querem lavar as suas vestiduras no meu sangue. Diga para a igreja consertar-se enquanto é tempo. Fale para os casais que moram juntos mas não se casam, que eles estão fazendo a minha obra em adultério. Eu não recebo as suas obras mortas. Alguns estão participando do meu sangue e do meu corpo em pecado. Estão tomando a santa ceia em contenda com seu irmão, sem se perdoarem um ao outro. E alguns estão em união com seu irmão, mas estão em pecado participando da santa ceia. Eles não têm comunhão comigo para tomarem a ceia. Precisam pedir perdão e não praticarem o pecado, e fazerem um concerto comigo. Eu tive uma visão com um pastor chegando do seu trabalho. Ele ficava no trabalho pensando que a sua esposa estava lhe traindo com outro homem. Um demônio jogava pensamentos malignos, e ele era atingido na mente. Esse homem discutiu com a sua esposa por desconfiar dela e pediu o divórcio. A serva de Deus tentou resolver o problema sem discutir, mas não teve jeito. Teve o seu casamento destruído pela desconfiança. O Senhor me disse a respeito de alguns obreiros que não são pacificadores, não acalmam as discussões. Eles agitam as contendas e atiçam o fogo da discórdia. Eles envenenam uns contra os outros. O Senhor disse: diga para as mulheres que se dizem minhas servas: eu não habito em coração sensual, e o meu Espírito Santo não mora em templos sujos da sensualidade. O Senhor Jesus me revelou sobre a ambição de cargos dentro da igreja. O Senhor Jesus disse: eles brigam por aquilo que é perecível. Eles se esquecem de que eu tenho o melhor para eles, que é a minha morada celestial. Eles correm atrás de unções de homens, e não esperam eu ungir e exaltar eles. Eles querem a exaltação dos homens, sendo capazes de qualquer coisa para obter o poder. Diga aos pastores que gostam de igrejas cheias: não se enganem com a quantidade de membros. A igreja não se mede pelos números, mas na santidade. Uma igreja de 10 membros que oram e vive na santidade é mais forte do que uma igreja de 100 membros que não fazem a minha vontade e vivem praticando o pecado. Servo, muita quantidade sem viver o meu evangelho não me agrada. Os demônios não temem igrejas assim. A igreja é medida espiritualmente dependendo de sua posição diante de mim. A igreja tem que crescer em números de pessoas, mas também crescer na graça. Eu quero um povo que se renda a mim e coloque em prática tudo aquilo que a minha palavra ensina. Eu quero uma igreja que esteja disposta a renunciar. Não adianta aprender a minha palavra e não viver. Quero um povo trabalhando na seara. Poucos são os ceifeiros. Eu não chamei um povo para ficar parado. Almas estão indo para o inferno por não ter obreiros dispostos para trabalharem ganhando almas para o meu reino. A minha igreja não sabe o tamanho do galardão preparado para aqueles que se esforçam pregando a palavra e trazendo almas a mim. Diga para meu povo que darei recompensa para tudo que eles fizerem para mim. Eles serão premiados pelas almas que ganharem para mim. O meu povo está acomodado, e irei permitir que a igreja passe por tribulações. Eles precisam se despertar. Quero um povo de joelhos chorando e arrependidos pelos seus pecados.
O Senhor me mostrou um casal de cristãos discutindo. Um demônio aplaudia e dava gargalhadas. Todos os dias esse demônio assiste esse casal discutindo. Eu tive uma visão do demônio do divórcio dentro de um lar cristão. Esse demônio conseguiu causar uma separação do casal, e o casal se divorciou. O homem abandonou seu lar e as crianças sofriam com a separação dos pais. O Senhor me mostrou cristãos embriagados com bebidas alcoólicas e os demônios possuindo as suas mentes. O Senhor me mostrou os pais cristãos deixando seus filhos em casa sozinhos. As crianças se aproveitavam da ausência dos pais e assistiam pornografia, e outras se prostituíam dentro de casa. A ausência prolongada dos pais faziam as crianças crescerem sem amor, sem afeto, sendo doutrinadas pela televisão. Quando os pais chegavam em casa, não tinham tempo para os seus filhos e nem sabiam o que eles fizeram durante o dia. As crianças com espírito de rebeldia não queriam ir à igreja, deixando os seus pais irem congregar sozinhos. O Senhor me mostrou demônios da prostituição saindo da televisão e possuindo as crianças. Demônios do vício dos games possuindo a mente das crianças. O espírito de revolta e da rebeldia estavam nas crianças. Jesus disse: essas crianças estão com as suas almas contaminadas. Já não são mais puras e inocentes. Elas já não entram no meu reino porque a televisão doutrina. Os pais não doutrinam os seus filhos e compram a televisão para prenderem os filhos em casa. Os pais não fazem os seus papéis em ensinar, e a televisão faz o dela ocupando o lugar. O Senhor me mostrou as almas dessas crianças enegrecidas. O Senhor me mostrou na visão dentro dos lares, cristãos com muito desamor na família, discussão entre pais e filhos e de irmãos contra irmãos, filhos se sentindo rejeitados pelos pais, e irmão com ciúmes de irmãos. Não havia paz dentro desses lares, e uma legião de demônios no meio da família. O Senhor me mostrou um morador de rua sofrendo agressão física. Eles sofriam violência de espancamento. Eles eram marginalizados por outras pessoas. O Senhor disse para mim que as igrejas sérias têm que alimentar as ovelhas com a verdade. Se a ovelha não se alimentar dentro do seu aprisco, irá procurar alimentos no aprisco de outros pastores onde poderão ser enganadas. Todos os pastores têm obrigação de ensinarem as ovelhas fracas. Elas precisam se fortalecer para não se desviarem do caminho. Jesus disse sobre os tratamentos diferenciados dos pastores para com os membros. Tratar um cristão melhor do que o outro por dar o dízimo maior. Os pastores costumam beneficiar os que dão mais dinheiro na obra e oferecem os maiores cargos. E a maioria não estão capacitados espiritualmente para assumirem. Eles não oram e não vivem a palavra, e recebem os maiores cargos na igreja. Essas atitudes dos pastores geram ciúmes. Jesus disse: todos têm que ser tratados igualmente pelos pastores. São todas ovelhas. Eu falo aquilo que Jesus me mandar, mesmo que não concordem. Essa é a doutrina de Jesus, querendo ou não. A sua posição não altera. As leis de Deus são imutáveis. A sua opinião ou ponto de vista sobre esse assunto não vai fazer Deus mudar a sua doutrina para satisfazer a sua carne. Todos aqueles que quiserem subir ao céu, obedeçam ao Rei. Sejam submissos se quiserem fazer parte do reino celestial. Sejam servos fiéis do Rei, pois nenhum desobediente entrará no reino de Deus. No palácio do Rei só entrará quem obedecer o seu decreto. Quem tem poder manda, e quem não tem obedece. Se quiseres a vida eterna. Mulheres e homens que andam na vaidade desse mundo não estão debaixo da graça. Esses falam mal da doutrina porque não conseguem praticar, e se justificam dizendo que não é pecado para continuar no erro. Eu estava na igreja orando, e Deus me revelou uma visão maravilhosa. Eu vi como a unção do Espírito Santo fluía dentro da casa de oração. A unção é um brilho resplandecente que invadia toda a congregação. Isso aconteceu em um culto de oração. O povo estava de joelhos, e aquele brilho tinha uma forma de uma grande nuvem que se movia pela igreja. Quando a grande nuvem passou perto das irmãs, deixou o seu brilho nelas. Aquele brilho saía da nuvem e entrava na pele das irmãs. Eu vi como as suas faces brilhavam igual ao rosto dos anjos, e aquela unção em forma de nuvem se aproximou dos irmãos e muitos deles se alegravam. Toda vez que a nuvem de unção se aproximava de uma pessoa, ela sentia a presença de Deus muito forte que os seus corpos estremeciam. Quando a unção se afastava, tudo ficava normal. E o mais interessante é que a nuvem crescia dentro da igreja. Isso acontecia quando o povo orava. Quanto mais tempo eles buscavam, mas a nuvem crescia, até que chegou a hora que a nuvem de unção tomou todos os espaços da igreja e cobria a cabeça de todos. O povo orava de joelhos e a nuvem flutuava por cima. O Senhor disse: quando um povo santo ora, eis aí o resultado da minha unção. Diga ao meu povo que nunca os abandonei, mesmo nas suas maiores dificuldades. Muitos que estão aqui pensam que eu estou longe.
Diga para eles que o meu espírito está tão perto deles que não imaginam, e os meus anjos se acampam ao redor de suas casas. Se eles soubessem, glorificariam o meu nome, e não diziam, porque me abandonaste. Fale para a mocidade dessa igreja que está sofrendo perseguição. As mocidades do mundo zombam de suas roupas, dos seus comportamentos e das suas atitudes. Diga à minha mocidade que eles fazem isso por serem diferentes do mundo e sempre vão ser estranhos. O meu povo santo tem que chamar atenção em todos os aspectos. No dia que esse povo for igual ao mundo em sua maneira de vestir, falar e se comportar, eu já não estou no meio deles. A chama do meu espírito se apagou, e às suas lamparinas já faltou o azeite, e precisam urgentemente correr em busca do azeite. Igreja, que visão maravilhosa que tive da unção. Ela é brilhosa e parece com minúsculas estrelas. Eu sempre senti a unção, mas ver ela foi algo extraordinário. Essa visão que tive da unção tomando a igreja só acontece na oração. Como é importante orar. Não adianta orar 3 ou 4 horas em um dia só, e depois não orar mais. A oração é todos os dias. Não deixe a chama se apagar. Alimente-a com os joelhos no chão. Aprendam a manter uma vida regularizada nas orações. Se quiserem ser usados e verem coisas sobrenaturais acontecer, mantenham uma vida de oração. Não tenha pressa de que tudo venha acontecer rápido ficando desanimado. Tudo que está debaixo do céu, existe um tempo determinado. Assim como Eliseu esperou ser ungido no lugar de Elias para continuar a sua missão. Assim como Josué esperou Moisés morrer, e Deus o chamou para substituir. Gideão ficou muito tempo na humilhação até ser chamado por Deus. Davi teve paciência e esperou Saul morrer para sentar no trono. O apóstolo Paulo ficou 3 anos no deserto da Arábia, e ficou mais 13 anos em Tarso antes de se manifestar como missionário. Eu fiquei 3 anos orando e nada acontecia até Jesus me visitar. Tem cristãos que antes dos 2 anos já se tornam um grande profeta. Outros demoram mais de 3 anos. Cada pessoa tem um tempo na terra. Tem que ter paciência. E aprendam a esperar em Deus. Pastores que não estão com as suas vidas no altar, não são exemplos de verdadeiros homens de Deus nos seus lares e nem nos seus empregos. Afastem-se das pessoas que lhe induzem a pecar, mas não sejam inimigos. Ajudem-no quando precisarem de vocês, e não sejam praticantes de suas más obras. Diga não para aquilo que vai lhe fazer pecar. Fuja da aparência do mal. Quem busca a verdade encontra, e se pecou, conserte a sua vida. Se não é cristão igual antigamente, volte ao primeiro amor. Seja a escultura de Jesus. Do que vale o conhecimento sem a prática, e a sabedoria sem a unção? O que adianta ter seminários bíblicos e não serem vasos do Espírito Santo? Para que serve conhecer a palavra e não aplicar na sua vida? Muitos querem confrontar a doutrina da santidade. Eles criticam, debatem para destruir a fé e matar as pessoas espiritualmente. Decida hoje viver uma vida santa. Tome uma decisão que mudará a sua história para sempre. Não mude o seu modo de ser para agradar as pessoas. Procure somente agradar a Deus. Essas foram as revelações que foram passadas para a igreja. Que a unção desse testemunho venha edificar vocês. Amém.